E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um mergulho aqui? Opa! Hoje a gente vai se aprofundar nessa lição de escola dominical, sabe? Ah, Que fala sobre a igreja, a necessidade de se manter vigilante e em constante renovação espiritual. interessante. Ela usa uma imagem bem legal da chama da fé, que precisa ser alimentada sem parar. Boa analogia. E olha só, a lição vai lá no Apocalipse e usa a igreja de Laodiceia como exemplo, É mesmo. para falar do perigo da mornidão espiritual. Me deixou curioso. Mas a mim também, viu? É, Fiquei bem intrigado com essa ideia de temperatura espiritual. essa comparação com a chama é bem interessante. Afinal, ninguém quer uma fé fria, né? Essa lição vai fundo, usa uns termos fortes, tipo louvor morno, Nossa, forte mesmo. adoração sem vida, É. para mostrar como a gente pode ir se acomodando na fé e perdendo a paixão. Aquele fervor do começo, né? Exatamente. Fazer tudo no automático, sem emoção. A lição usa até aquela frase de Apocalipse 2.4, perda do primeiro amor, Sim. para ilustrar bem essa situação. Mas e aí, como a gente sabe se está caindo nessa armadilha? Boa pergunta. A lição dá uns exemplos de igrejas que passaram por isso. Éfeso e Laodiceia. Éfeso era super elogiada Sério. pelas suas obras, perseverança. Hum? Mas sabe o que aconteceu? O quê? Ela foi repreendida. Por quê? Porque deixou o primeiro amor esfriar. Nossa. Imagina a rotina, as responsabilidades. Tudo isso sufocando a paixão inicial. E a lição traz uma citação do Rubens Scherbeck, Que legal. que é de arrepiar. Ele diz que a mensagem a Éfeso é universal. Ou seja, Serve para todos nós. caramba. Até os crentes mais dedicados, sabe? Aham. Podem perder o fervor. Laodiceia. Laodiceia. Qual era o problema deles? Lembre que a lição usa uns termos bem duros. Para descrevê-los. Laodiceia é o retrato da monidão Nossa. e da autossuficiência, sabe? Eles se achavam ricos, prósperos, Hã? mas na verdade estavam falidos. Espiritualmente. Isso. Triste. O Warren W. Wiersbe descreve essa igreja como acomodada, indiferente. Como se eles estivessem, sei lá, Se contentado com uma fé superficial, sem buscar um relacionamento, sabe? Profundo com Deus. sem intimidade. Complicado, né? Ah, Mas a lição não fica só nos alertando sobre os perigos. não. Ela apresenta um movimento histórico Aham. que tentou reacender a chama da fé. Que legal. O movimento montanista. Tá. Lá do século XI, Aham. surgiu da vontade de resgatar a intensidade da igreja primitiva. Interessante. Eles buscavam uma experiência mais profunda, sabe? Aham. Com o Espírito Santo. Legal. Uma resposta para essa frieza. Eles sentiam na igreja da época. É. Eles queriam mais fervor, mais fogo, mais experiência com Deus. Até compreensível, né? Dá para entender essa busca por um avivamento genuíno? A lição usa umas citações de Walker Aham. e de Earl E. Cairns para explicar como os montanistas criticavam as tendências mundanas Sei. da igreja. Yeah. Ansiavam por uma conexão, sabe? Mais direta. Com o divino. Mas parece que esse movimento também teve seus problemas, né? Mesmo porque a lição falava sobre excessos Excesso. e até desvios doutrinários. A lição usa o exemplo do próprio Montano, Aham. que dizia ter a mesma autoridade das escrituras, para ilustrar os perigos de interpretar as experiências espirituais de forma errada. A busca por avivamento não pode se sobrepor à fidelidade à Bíblia. É só? Como se o entusiasmo deles tivesse saído do controle, né? E os levado para longe da doutrina. Será que a gente ainda vê esse tipo de coisa hoje em dia? Com certeza. É mesmo? A lição faz um paralelo com o movimento pentecostal moderno, Interessante. que também teve que lidar com essa questão do equilíbrio. Os dons espirituais e a autoridade bíblica. Nossa, que legal essa conexão. E o que a lição diz sobre isso? Ela cita o Vincent Sinan Ah. e o Eddie Hyatt para mostrar como a igreja tem lutado, sabe? Para conciliar essas duas coisas. Os dons são importantes, mas precisam estar alinhados com a palavra de Deus. Exato. Ou seja, a gente precisa ter discernimento Sim. para saber o que é genuíno e o que pode ser um desvio. A lição usa uma frase do bispo Abner Ferreira, Legal. que resume bem isso. Ele diz: não podemos negar a manifestação dos dons, mas também não podemos tomá-los como infalíveis. A gente precisa de sabedoria, buscar a orientação de Deus. É como se a gente tivesse que ter um detector de mentiras
espiritual. E Para avaliar, sabe, as experiências e os movimentos que surgem. e a lição vai além disso. Ela mostra que a chave para esse discernimento está no autoexame. No autoexame. Autoexame. É como fazer um check-up da alma, né? Isso. Dar uma olhada para dentro. E ver como está a nossa saúde espiritual. Exatamente. A gente precisa usar a palavra de Deus. A orientação do Espírito Santo. Avaliar a nossa vida e ver se a gente está no caminho certo. Faz sentido. A lição cita o Roger Stronstad, que nos lembra que a prioridade de Jesus, sabe, não é o nosso conforto. Nem na nossa segurança. Isso. Sim. O nosso crescimento em fé e santidade. Isso é forte. Quer dizer que a gente não pode se acomodar na zona de conforto da fé, né? É isso. A busca pela santidade exige esforço. Disciplina. E constante transformação. E falando em transformação, a lição usa aquela frase em latim, né? Qual? Ecclesia sempre reformanda. Sim. Para falar da necessidade da igreja estar sempre se reformando. Mas o que significa na prática? Significa que a igreja não é um sistema, sabe? Estático. Sim. Um organismo vivo. Olha só. Que precisa estar em constante mudança. Interessante. Buscando se alinhar cada vez mais com a vontade de Deus. É como se a gente estivesse sempre em reforma. Buscando ser mais parecidos com Cristo a cada dia. Exatamente. Então essa busca por reforma e avivamento é um processo contínuo, né? E é sobre isso que a gente vai falar na próxima parte do nosso mergulho. Que legal. Vamos nos aprofundar em como aplicar tudo isso na nossa vida. Como a gente pode contribuir para um avivamento autêntico na igreja. Tô curioso para saber mais. E você que está nos acompanhando. O que achou dessa primeira parte? Quais foram os pontos que mais te chamaram a atenção? Compartilha com a gente. Fica ligado que já voltamos para a segunda parte do nosso mergulho. Não só. E aí voltamos. E volta para o nosso mergulho profundo. Isso, a gente estava falando sobre os perigos, né? Da mornidão espiritual. E como igrejas tipo Éfeso e Laodiceia servem de alerta para a gente hoje. Verdade. E a lição também destacou, né? O quê? A importância do autoexame constante. A luz da palavra de Deus. Isso. A gente viu também que a busca por avivamento, né? Apesar de ser algo bom, sim, pode acabar levando a excessos. Sim. E desvios doutrinários, como aconteceu com o movimento montanista. Exatamente. O entusiasmo, sabe? Sim. Precisa ser guiado pela sabedoria. E pelo discernimento. Por falar em discernimento. Oi. A lição nos convida a refletir sobre os dons espirituais. Foi mesmo. Um tema que sempre gerou muitos debates. Dentro da igreja. Lembra que a lição menciona o apóstolo Paulo? Tendo que lidar com essa questão. Dos dons espirituais. Na igreja de Corinto. Parece que estavam tendo uns problemas com isso, né? A igreja de Corinto estava enfrentando os desafios. Sei. Relacionados aos dons. A lição mostra como Paulo, né? Precisou intervir para trazer ordem e equilíbrio. Para o uso dos dons. Naquela comunidade. Então a gente vê que a busca por equilíbrio, né? Entre a liberdade do Espírito e a ordem estabelecida por Deus. Sim. Já era uma questão desde a igreja primitiva. Com certeza. A lição usa a experiência do movimento pentecostal. Que legal. Moderno. Como um paralelo, sabe? Para ilustrar essa busca por equilíbrio. O movimento pentecostal, que começou no início do século XX, né? Trouxe um novo despertar para a importância dos dons espirituais. Mas também teve que lidar com a questão da sua integração. Na vida da igreja. É como se a igreja estivesse, né, reaprendendo a lidar com a manifestação do poder de Deus. De forma equilibrada e bíblica. E a lição cita o Vinson Synan. Legal. Ele observa que a reação da igreja ao movimento montanista lá no século III contribuiu para um certo esfriamento em relação aos dons espirituais. Ao longo da história. É como se o medo dos excessos, né? Tivesse levado a um certo receio de vivenciar o sobrenatural de Deus. Mas a lição deixa claro que o Espírito Santo, sabe, continua atuante. Na igreja. E que os dons espirituais são uma expressão do seu poder e amor por nós. Sim. A lição nos encoraja a buscar os dons, não como um fim em si mesmos, mas como instrumentos. Edificação da igreja e expansão do reino de Deus. Para nos guiar nessa busca, né? A lição nos apresenta 3 lições importantes. Que a gente pode aprender com a história da igreja primitiva. Quais são elas? A primeira é um alerta, sabe? Pra gente não cair no mesmo erro do povo de Israel. Lá no Antigo Testamento. Que se apegou a um formalismo religioso vazio.
sem ter um relacionamento genuíno com Deus. A religiosidade virou um substituto para a verdadeira espiritualidade. Exatamente. E a segunda lição? A segunda lição nos lembra que as experiências e avivamentos do passado Sim. não garantem um presente vibrante na nossa fé. A gente precisa cultivar uma vida de busca por Deus. Através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com os irmãos. É como se a gente precisasse manter a chama acesa todos os dias. Sim. Alimentando com a presença de Deus. Exatamente. E a terceira lição? Qual que é? A terceira lição nos convida a fazer um autoexame. Constante. Guiado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Esse autoexame nos ajuda a identificar áreas da nossa vida que precisam ser revitalizadas. Ou corrigidas. Essa lição do autoexame é libertadora, né? Como se a gente estivesse, constantemente se ajustando ao padrão de Deus. Buscando ser mais parecidos com Cristo. A cada dia. A lição usa uma citação. De quem? Do Roger Stronstad. Sim. Para reforçar essa ideia. Ele diz que a prioridade de Jesus não é o nosso conforto. Nem a nossa segurança. Mas sim. O nosso crescimento em fé. E santidade. Uma verdade desafiadora, mas essencial para quem deseja viver uma vida cristã autêntica. Verdade. A lição volta a falar da Ecclesia Semper Reformanda, né? Para ilustrar a necessidade de transformação. Constante na igreja. Essa frase nos lembra que a igreja não é um museu. E sim. Um organismo vivo. Olha só. Em constante transformação e aperfeiçoamento. E a gente? É chamado para ser agente dessa reforma. Buscando um avivamento pessoal e coletivo. Que nos aproxime cada vez mais do modelo de Cristo. Mensagem inspiradora. E você que está nos acompanhando. O que achou dessa segunda parte? Quais reflexões dessa parte te despertou? Compartilhe as impressões. E continue ligado. Porque na próxima parte a gente vai concluir nosso mergulho. Explorando os desafios e as oportunidades. Que a busca por um avivamento genuíno nos apresenta. Isso. Até a próxima. Até. E voltamos para a última parte do nosso mergulho. Ufa. Já falamos de tanta coisa, né? Os perigos da mornidão, a busca por equilíbrio nos dons, a importância do autoexame e a necessidade de reforma constante na igreja. Muita coisa importante. E agora? O que a gente faz com tudo isso? Boa pergunta. A lição não é só teoria, né? Não. Ela dá dicas práticas. De como aplicar tudo isso na nossa vida. E como contribuir para um avivamento genuíno na igreja. É isso que eu quero saber. Como a gente sai da teoria e põe a mão na massa. A lição lembra da gente prestar atenção aos sinais. Sinais. De esfriamento espiritual. Tá. Tanto na gente quanto na comunidade. É como se a gente tivesse que estar sempre com o radar ligado, né? Tipo isso. Identificar qualquer sintoma de resfriado na fé. E quais seriam esses sintomas? Como a gente sabe que a chama da fé está perdendo a força. A lição cita alguns, sabe? Falta de entusiasmo na leitura da Bíblia. Sei. Frieza no louvor. Nossa. Ausência de compaixão pelo próximo. Negligência na oração. É como se a gente estivesse fazendo tudo no automático, né? Sem emoção, sem paixão. Sem colocar o coração. Exato. E o que a gente pode fazer para reacender essa chama? A lição dá alguma dica? Tá sim. Ela mostra que a gente tem um arsenal de recursos à disposição. Que legal! Mergulhar na palavra de Deus. Dedicar tempo à oração. Sim. Buscar a comunhão com os irmãos. Servir ao próximo. São combustíveis poderosos, né? Para manter a chama acesa e vibrante. É como se a gente tivesse que se alimentar daquilo que fortalece a nossa fé, né? Isso mesmo. A lição também alerta pra gente não cair na armadilha, sabe? Do comodismo. Entendi. Achando que já chegamos lá na caminhada. A busca pela santidade e crescimento espiritual é uma maratona. Não uma corrida de 100 metros. Exatamente. Ou seja, a gente nunca pode parar de correr, né? De buscar, de se aperfeiçoar. A lição usa a frase Ecclesia Semper Reformanda de novo. Para ilustrar essa necessidade de transformação na igreja. Essa frase é muito forte. Ela nos lembra que a igreja não é um museu. É um organismo vivo. Em constante reforma e aperfeiçoamento. E a gente é chamado para ser agente dessa reforma. Que responsabilidade. Mas também que privilégio. É verdade, poder participar dessa transformação. A lição conclui nos convidando a ouvir o que o Espírito Santo está dizendo para a igreja hoje. Assim como ele falou às 7 igrejas da Ásia, né? Isso! Lá no livro de Apocalipse. É como se a gente tivesse que sintonizar
nossos corações na frequência de Deus. Para entender a sua vontade e direção para a igreja nesse tempo. Que legal. E para a gente finalizar nosso mergulho de hoje, o que você destaca como principal mensagem da lição? Ela nos chama a buscar um avivamento. Que legal. Um avivamento que nos leve a um compromisso mais profundo. A palavra de Deus. A santidade. E a dependência do Espírito Santo. É um chamado para vivermos uma fé autêntica. Vibrante e transformadora. Que mensagem poderosa. E você que nos acompanhou até aqui, o que leva desse episódio? Quais foram suas maiores reflexões? Esperamos que esse mergulho tenha reacendido a chama da fé no seu coração. E te inspirado a buscar um avivamento genuíno na sua vida. Lembre-se, a chama da fé precisa ser alimentada para continuar brilhando. Que a gente possa ser agente de transformação na nossa vida. Na nossa família. E na nossa comunidade. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.